A evolução incessante da humanidade é uma lâmina de dois gumes. Em que momento o mundo perde suas cores? Existe uma monocromia no horizonte de cada janela, o cinza, o preto e o branco. Uma limitação antiquada para uma espécie tão criativa, tão apaixonada pelas possibilidades. E se apagassem as luzes do palco em nome da evolução? O que sobrará? Rezamos para que sobre algo para o beta, pode me chamar de Flory, e embarque comigo rumo a esse futuro que fede a distopia e por que você deveria escutar o chamado que a arte te faz. Vivemos em tempos de acessibilidade. Embora todo o contexto socioeconômico em que vivemos, acima de toda desigualdade, nunca foi tão acessível fazer arte. E hoje temos até mais formas de arte do que antes, mais formas de se expressar, uma paixão que só poderia florescer na modernidade, como uma rosa em meio ao concreto. Vamos usar como base aqui os videogames. Há poucos anos atrás, tendo em base todo o tempo da humanidade, pessoas sequer poderiam imaginar algo assim. E hoje, ainda que difícil, é possível criar até mesmo sozinho um jogo incrível. Também temos um consumo diferente da criação artística, criação de conteúdos num geral. A arte se conecta com cada fragmento da humanidade. Se olhar com calma, tenho certeza que você se verá constantemente conectado a ela. Em contraponto, existe a tecnologia, que ao mesmo tempo que trouxe diversas acessibilidades e até mesmo novas formas artísticas, agora traz uma ameaça. E sim, é uma ameaça. A esmagadora maioria dos discursos que eu vejo as pessoas dizendo em torno das IAs são que levarão anos para que elas alcancem o patamar de um profissional. O que, convenhamos, não me agrada nem um pouco, e eu não digo isso em relação à acessibilidade que as IAs proporcionam. Realmente dá para usar como uma ótima ferramenta. O problema, que eu acredito que a maioria já saiba, é como essa ferramenta será usada. Eu disse que a arte se conecta com cada ponto da humanidade, e algo que ataca diretamente ela também irá se conectar. E é justamente aí que mora o perigo, meus amigos. Pense no ambiente empresarial. O que você acha que irá acontecer? Um uso consciente da ferramenta para diminuir a carga horária de uma profissão que muitas das vezes é insalubre? Ou simplesmente cortes de gastos? Afinal, quem manda no sistema é o capital, e o capital só se importa com o lucro. Pouco importa os meios. Se no final de tudo valer mais a pena demitir metade dos seus funcionários para substituí-los por uma única IA, por que não faria? E como eu sei que existem muitas pessoas que defendem essa atitude e até mesmo concordam com o sistema, antes de comentar uma redação feita pelo ChatGPT me explicando o capitalismo, primeiro escute o que eu tenho para falar. Até porque o meu maior ponto não é nem em relação ao dinheiro. A parte profissional não só será, como já está sendo afetada pelas IAs atuais. O que eu quero falar é sobre o futuro. Um futuro cinza, frio, pois a arte carrega consigo um poder que não existe dinheiro algum que faça as IAs alcançarem. Depois daquela treta que rolou com o estúdio Ghibli, muitas pessoas defenderam, dizendo que as IAs jamais terão as almas do filme. E percebi que a parcela que era a favor das IAs não entendeu tanto esse ponto com clareza. Vi pessoas interpretando como se fosse algum tipo de crença, mas não tem nada a ver com isso. A alma, vida, seja lá qual palavra você escolhe para se referir a esse calor artístico, envolve basicamente sentimento. Todo o processo é sim necessário, todos os anos trabalhados, tudo isso desperta não só no criador, mas também no público, um sentimento. Um bom exemplo disso é GTA 6, que embora não seja um grande hype para mim, ainda assim desperta sentimentos. Os caras ficaram mais de uma década criando um único jogo, e dado o histórico da Rockstar, é possível despertar ao menos curiosidade até mesmo em pessoas que não têm o menor afeto pela franquia GTA. É como uma ânsia de ter. Todo esse processo de aguardo por parte do público, todo esse êxtase por parte dos criadores para mostrar ao mundo o que criaram, tudo isso faz parte da orquestra. Eu chamo isso de a dança invisível da arte. Dificilmente as pessoas atribuem esses momentos à arte. Focam mais em si mesmos, em teorias da comunidade, mas de fundo, tudo segue a dança. E todos dançamos. Por isso que eu digo que ela se conecta de forma graciosa e invisível em cada entranha. Mas e quando tiramos esse fator? As IAs não despertam esse sentimento, tanto no suposto artista, que faça-me o favor e se ponha no seu lugar, quanto no público. E não me entendam errado, é sim impressionante algumas criações que a IA faz. E sim, eu sei que existe um ponto sobre que IA faz não ser uma criação, mas o meu propósito aqui é facilitar as coisas. É realmente impressionante imaginar um robô atuando apenas no que você escreve, seja em música, desenho e até mesmo vídeos. E a prova disso é que hoje o sentimento já não é mais o mesmo entusiasmo de olha essa geometria. E sim, puta que pariu, isso vai dar muita merda.
porque todo mundo sabe o percurso natural da humanidade. Existem dois lados da moeda da criação. De um lado, um mundo colorido, majestoso, que organicamente te preenche. Quadros, danças, atuações, melodias, um mundo à parte, onde, por um segundo, não importa o quão bagunçado a sua mente esteja, o quão ruim seja a situação que você se encontra, tudo parece perfeito. A realidade ganha um tom de sonho. É um sentimento tão indescritível que a única palavra que você consegue pensar para descrever é arte. E me dói ver pessoas colocando IAs nessa mesma prateleira, porque o sentimento definitivamente não é o mesmo. E eu afirmo que nunca será. Ok, campeão, tu fez toda a tua cena, agora me diz, por que o futuro é triste na sua visão? Porque se arte é algo tão incrível, me responde como algo tão superficial quanto as IAs poderiam descolorir o futuro. E é aqui que eu te respondo. Anestesia mental. E eu gostaria que essa palavra fosse mais desconexa com o texto, mas infelizmente resume bem a minha ideia. Hoje o que mais existem são meios para se anestesiar. Remédios, consumo desenfreado de coisas que você não precisa, vídeos rápidos que vão jogar tanta dopamina no seu cérebro que você será incapaz de pensar em qualquer outra coisa, streamings para tocar no seu fone qualquer coisa que te faça ignorar o que te cerca, drogas e até mesmo uma idolatria cega a outras pessoas tão falhas quanto você. Políticos, influenciadores, escolhe um e idolatra cada palavra que sair das suas bocas. Eles pensarão e falarão por você. Consuma, consuma e consuma. Não importa o que. Uma nova pelúcia do Pikachu, um eletrodoméstico que fará uma função única e ainda fará mal feito, uma festa numa boate qualquer, ou quem sabe até mesmo um carro que você no fundo nem precisa e nem quer, mas precisa se reafirmar como um adulto. Financie-se, endivide, viva às margens da sociedade. Porque no fim, não importa se você está às margens. Afinal, você tá anestesiado mesmo. Não é segredo que a esmagadora maioria das pessoas na internet hoje são como reféns dos seus próprios algoritmos, seja por falta de conhecimento de como eles funcionam, seja pelo conforto de ser validado o tempo todo. Afinal, ele se molda a você, te mostrando exatamente o que você quer ver, tirando a porra do Twitter, porque ele funciona de forma totalmente oposta a isso, mas em resumo é como uma sala vazia, você joga sua opinião pro mundo, ela bate na parede e volta pra você. Sem tantas surpresas, mas com uma variedade infinita que te leva a nunca ficar entediado. Se adapta rápido a qualquer interesse que surgir numa madrugada aleatória. Experimente pesquisar, curtir, favoritar e compartilhar pelo menos 5 vídeos sobre ônibus no Rio de Janeiro. E logo depois disso, 3 a cada 10 vídeos do seu feed vão ser sobre isso. Essa é a dança invisível do algoritmo. O problema dele já é perceptível hoje. Imagina num futuro onde as empresas vão usar muito mais do que só redes sociais para te mimar. Quem sabe até um par romântico aí, um que se adapta a você, sabe? Pulando toda a parte chata de ter que entender e se adaptar a outra pessoa. Não precisa ir muito longe para imaginar a desgraça que isso ia ser. Imagine só um incel com isso daí nas mãos. Fora outras diversas coisas, inclusive na arte, que voltando pro tema do vídeo, também sofrerá com isso. Com algumas decisões de uns engravatados, um algoritmo perfeito e um serviço de streaming de qualquer 20 conto por mês aí, vão te proporcionar a verdadeira chuva de sucata artística. Talvez não sejam obras que te preencham, e é o mais provável disso acontecer, talvez um projeto aqui, outro ali até dê certo, mas a maioria será um conteúdo barato, sem vida, sem quaisquer comprometimentos com a verdade, um fato histórico errado aqui, um problema ético ali e pronto. Não precisa tanto comprovar as coisas. Isso levando em base a grande massa, que queira você ou não, tá pouco se fudendo e vai tomar coisas erradas como verdade. E isso não é de hoje, mas tende a piorar caso esse cenário se concretize. Não sei se vocês já chegaram a presenciar um algoritmo que enche teu feed de IA. Talvez até valha o teste, mas eu devo dizer que eu acho assustador, para dizer o mínimo. E olha, eu queria fazer mais piadas ao longo desse vídeo, tentar deixar ele com um tom mais suave para não dificultar a compreensão das pessoas a respeito da minha visão sobre o tema, mas eu não consegui. É algo muito relevante para mim e eu acho que deu para perceber que eu não sou lá a pessoa mais otimista em relação às coisas. E eu gostaria de ser. Gostaria de acreditar num discurso utópico onde tudo consegue coexistir em harmonia. Mas olhando para o lado lógico e histórico da humanidade,
É difícil de acreditar em algo do tipo. Temo que daqui a algumas gerações o número de iniciantes na arte diminua gradativamente, afinal a curva de aprendizado é gigante, até mesmo na era da acessibilidade artística. E sem muitas perspectivas de profissão e com uma sociedade que não se importa o bastante para consumir arte feita por humanos, não seria anormal aos poucos deixar de existir. Acho que a extinção completa é impossível, mas seriam invisibilizados cada vez mais. Então, o que eu quero com tudo isso é apenas soltar um grito que precisava existir, um pedido genuíno que você observe, consuma e também faça arte. Que ensinem para os seus filhos o valor dessa conexão com a arte, o quanto ela pode te salvar de um abismo ou simplesmente só colorir o seu mundo. A arte é o que faz a minha efêmera passagem por esse universo valer a pena. E sei que essa sensação pode ser despertada em qualquer um, portanto, ainda que sem sentido ou preço, dance ao som da vida. Pinte todos os mundos que existem só na sua cabeça. Cante o mais alto que conseguir. Apaixone por um filme, um livro. Aprenda e ensine. Faça valer a pena. Diante do possível caos, a minha posição atual é de agradecimento por poder vivenciar tantas obras incríveis. Uma bela poesia que precede o desespero de um dia isso poder se perder. Passando aqui no final do vídeo, só para te agradecer de ter me ouvido até aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal. Deixe aí nos comentários a sua visão a respeito do tema. Eu vou adorar ler. Muito obrigado e um abraço.